Bom, gente, eu vou começar já fazendo a nossa oração para que o Espírito Santo nos direcione aqui nessa ministração, tá? Senhor, obrigada. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de mais um dia, por mais esse devocional, Pai. Obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui vivos, por confiar em nós, Pai, para mais um dia. Obrigada, Senhor, pela presença de cada pessoa aqui presente. Obrigada, Senhor, pela perspectiva que nós temos desse dia, Pai. Por confiar a nós, Pai, responsabilidades, o nosso trabalho, a nossa família, os projetos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Senhor. Obrigada, Deus, pela nossa saúde e por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, e por tudo que ainda fará em nossas vidas. Pai, eu consagro a Ti esse dia e consagro a Ti, Senhor, a vida de cada pessoa aqui presente, as famílias, os amigos. Consagro a Ti também, Senhor, essa palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha ministrar em nossos corações hoje, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, absorver aquilo que o Senhor tem para nos entregar hoje, Senhor, e refletir, Senhor Jesus, meditar sobre essa palavra, Senhor, e que cada palavra, Senhor, que o Senhor nos trouxer, Senhor, nesses devocionais, sejam sementes, Senhor, para mudança em nossas vidas, para mudar a nossa mente e os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, a palavra que eu fiquei bem assim, né? A Adri já comentou isso, que algumas vezes ela ficou em dúvida, né, sobre a palavra, porque vinha uma coisa e aí depois Deus mandava entregar outra, né? Inicialmente eu ia falar sobre obediência, mas Deus mudou e agora vai ser outra coisa. Então, agora a gente vai falar sobre procrastinação, né? E esse é um tema que eu acho que a gente já trouxe, de certa forma, algumas vezes aqui, né? A Adri já falou de distração e, querendo ou não, isso tem muito a ver, né, com procrastinação. No Disciplinadamente também foi o tema também da aula, muito relacionado ao tema da última aula que a gente teve no Disciplinadamente, o nosso treinamento. E Deus mostrou de novo isso, né? Deus tem mostrado isso, na verdade, em algumas situações na minha vida, né? O Disciplinadamente foi uma dessas ocasiões, mas Deus já veio me mostrando isso algumas vezes, tá? E eu acho que é um sentimento geral, né? Essa questão da procrastinação é um sentimento geral. E aí, a palavra que eu trouxe hoje, ela tá em Tiago capítulo 2, tá? E aí vai do versículo 14 até o 26. Eu sempre trazendo, né, as passagens longas aqui, mas vale a pena. Diz assim, gente: fé e obras. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, quantas vezes a gente conversa com Deus, né, e fala: Deus, eu vou fazer isso, eu quero fazer aquilo, né? E aí fica só na palavra e a gente não cumpre aquilo que a gente até às vezes promete para Deus, faz acordos ali com Deus, né? E aqui ele retrata justamente isso, né? Então, o que adianta a gente falar, né, que vai vai aquentar, vai fartar, mas a gente não dá as coisas que são necessárias para o corpo, né? Então, são palavras vãs, né? E aí ele continua aqui. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E isso aqui é muito forte, né? Porque ele continua aqui até para reforçar. Tu crês que há um só Deus, fazes bem.
também os demônios o creem e estremecem. Olha que forte isso, né? Porque crer que Deus existe é fácil, até os demônios creem que Deus existe. Mas a nossa fé, ela tem que vir pelo nosso exemplo, pelo que a gente faz. Então, realmente Deus confiou alguma coisa a nós, e o que que a gente tem feito com isso que Deus tem confiado a nós, né? Como que as pessoas podem ver a presença de Deus na nossa vida? Como que as pessoas veem o agir de Deus em nossa vida? E isso foi muito forte para mim também, porque muitas vezes eu achava que eu ia convencer as pessoas a ir para Jesus, a realmente ter fé em Deus através das palavras. E aí Deus ministrou isso para mim também, que não é através das palavras, porque quem convence é o Espírito Santo, mas é através das obras na minha vida, é através do que eu vou permitir que Deus faça na minha vida. Então, é pelas obras que a gente convence as pessoas do Deus que a gente serve, do Deus que a gente segue, do agir de Jesus na nossa vida. Então, a fé, ela está relacionada às obras, porque se a gente é chamado para fazer alguma coisa, a gente tem que confiar e tem que executar aquilo, né? E até um vídeo do Luciano Subirá sobre procrastinação que eu também assisti essa semana, apareceu para mim, eu falei, opa, peraí, deixa eu parar um tempinho aqui para ver isso, né? E aí fala justamente isso, que a gente tem que cooperar com Deus, que Deus, ele entrega alguma coisa para gente, mas a gente tem que cooperar. Então, quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente não tem simplesmente que esperar, a gente tem que se mover para que aquilo se realize. A gente tem que cooperar com Deus para que os nossos sonhos se realizem, né? E aí eu vou continuar aqui. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, a nossa fé, ela não vem só da gente se ajoelhar e orar, da gente ir na igreja, mas é da gente fazer com que aquilo que Deus entrega para gente, que Jesus quer realizar nas nossas vidas, se concretize. E para isso a gente precisa executar. E muitas vezes o que que acontece? Que é uma palavra que a Adrê trouxe já aqui no nosso devocional. A gente se distrai, a gente foge das lutas, porque a fé, gente, ela vem acompanhada também de provações, né? Muitas vezes, para a gente alcançar aquilo que a gente quer, e principalmente quando a gente tem grandes sonhos, quando a gente tem grandes objetivos, isso tudo vem acompanhado de provações, de testes. E aí, a gente passando esses testes, a gente vai ter a vitória. E muitas vezes a gente quer fazer o quê? Evitar a dor. A gente quer evitar a batalha, o confronto. E aí a gente faz o quê? A gente procrastina. Então, a procrastinação, ela vem dessa evitabilidade da dor, do difícil, porque a gente vive numa era que a gente fala, né, a geração dopamina, e isso, gente, é muito sério, assim, porque até tenho comentado com a Adrê, né, o quanto eu tenho ficado impactada, assim, com algumas aulas que eu tenho tido no curso que eu estou fazendo, e aí o professor tem trazido essas informações, assim, que são muito alarmantes, sabe? De como a gente tem sido manipulado por um mecanismo mesmo de consumo, né? Em que a gente fica refém ali da internet, dos anúncios, né? E de viver uma vida feliz, porque é como se fosse obrigatório a gente ter uma vida feliz, como se fosse um chamado. Ah, a gente veio aqui para ser feliz, é um chamado. Então a gente está sempre em busca do prazer, sempre em busca do prazer.
E a obra, ela não se constrói no prazer. Nós não viemos aqui para ser felizes. A gente veio aqui para uma missão, a gente veio aqui para a honra e para a glória de Deus. É por isso que a gente foi criado, para glorificar o nome dele. A gente não veio aqui para ser feliz. Deus, pela misericórdia e por nos amar tanto, ele permite que a gente tenha sim felicidade, mas a felicidade verdadeira, a felicidade genuína, ela está na missão, ela está no propósito que Deus nos entrega. E isso precisa do quê? De obra, precisa de consistência, precisa de confronto. E aí, outra palavra que me veio aqui foi Paulo. E aí, assim, gente, uma frase muito conhecida de Paulo, né? É que ele lutou um bom combate, né? Ele fala: Eu lutei um bom combate. Vocês imaginam a gente chegar no fim da vida e com esse sentimento de missão cumprida e poder falar: Eu lutei um bom combate, não se arrepender de nada? E assim, gente, Paulo teve prazer, ele viveu algum prazer durante a jornada dele, enquanto ele é, era perseguido, quantas vezes ele foi fisicamente até, né? Porque ele fala que ele carregava as marcas de Jesus no corpo. Por quê? Porque ele foi açoitado, né? Quantas provações Paulo passou por conta dessa missão que Jesus confiou a ele. E assim, gente, não sei se vocês já pararam para pensar também, né? Que assim, por que que Jesus escolheu Paulo, né? Por que que Paulo ele foi tão grande? E assim, no livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento, o autor fala que o nome de Paulo era conhecido no inferno, que era um dos poucos, ou talvez o único nome conhecido no inferno. Por quê? Porque Paulo, ele lutou bom combate, ele enfrentou conflitos, ele entrou em batalhas, ele foi ousado. Aí tem até uma outra passagem aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, deixa eu ver se eu vou achar, tá, gente? Tem uma outra passagem que fala que Paulo, ele pediu para ser julgado por César, né? Porque ele foi perseguido e ele foi preso, e aí a condenação dele seria a morte. Então já estava meio que decretado, porque ele estava ali levando, né, a palavra de Jesus, falando de Jesus e falando da ressurreição de Cristo. E aí ele foi preso por aquilo, né, por levar essa palavra, e ele pediu para que ele fosse julgado ali por César, né? E aí, na defesa dele, ele menciona, né, que ele conta a história dele, que ele foi um fariseu e ele foi escolhido por Jesus para deixar de ser Saulo, né? E aí ele passou a ser Paulo, porque ele foi convertido, ele teve o coração convertido. E por quê, né? Aí voltando àquela pergunta, por que Paulo foi escolhido por Jesus? Porque ele já era dedicado na missão dele. Só que ele estava no caminho errado, mas ele já era dedicado. E aí ele menciona nessa defesa dele, para que ele não fosse morto, quando ele foi preso, ele menciona que ele foi obediente e ousado. Então, durante toda a trajetória de Paulo, ele não desviou da missão dele. E muitas vezes a gente desvia da nossa missão, muitas vezes a gente se perde no caminho. E isso, gente, é a armadilha do inimigo. Hoje, o nosso maior desafio é a gente seguir numa coisa do começo ao fim. Então, essa é uma armadilha. E a gente fala dessa geração dopamina porque é a busca pelo prazer, é a comparação, e a gente está refém desse mecanismo que aprisiona a gente numa bolha de consumo, né? A gente vive a era da solidão,
é a economia da solidão. E olha como é sério, a nossa sociedade está doente. A nossa sociedade está doente. Por quê? Porque é a busca pelo prazer. Aí você conquista uma coisa, mas ainda não está feliz. Ah, precisa de outra coisa. Não, mas é o parceiro perfeito. Não, porque deixa eu ir aqui no aplicativo de relacionamento, porque eu tenho mais opções. Ah, não, esse não deu. Esse não, esse não, esse não atende a minha lista. Esse não atende a minha lista. A gente tem lista, né, de sonhos, e aí a gente só vive, né, buscando aquele alvo. A gente vive buscando aquele alvo. Só que a gente não está enfrentando, a gente não está entrando na batalha, a gente não está perseverando naquilo que Deus entrega. A gente vive de novidade em novidade, sem concluir aquilo que Deus pede para a gente concluir, porque a gente está em busca do prazer, a gente está em busca do prazer, a gente quer evitar dor em todo tempo. Mas a fé sem obras é morta. O que vale mais? Uma vida de uma busca incessante pela felicidade, que nunca chega, porque a gente sempre vai querer mais, ou a gente chegar no final e falar: eu lutei um bom combate. Esse é o nosso porquê de estar aqui. Esse é o nosso porquê. É a gente ter uma missão, é a gente concluir uma missão, né? Então, aí, deixa eu até voltar aqui, que eu nem finalizei aqui a passagem de Tiago. Muita coisa, gente, mas vamos chegar lá, peraí, tá? Agora eu perdi a passagem aqui. Ah, claro que eu perdi, gente. Eu tirei o papel do negócio. Mas aqui, ó, deixa eu trazer, então, já que eu perdi, eu vou trazer uma outra coisa que eu vi no vídeo do Luciano Subirá, que ele fala assim, né? Que ele viu no livro essa frase, que os maiores depósitos de riqueza do mundo não são os poços de petróleo, não são as minas de diamante da África, nem os minérios da Amazônia, são as ideias enterradas nos cemitérios. Então, essas são as maiores riquezas, né? E, e por quê? Porque muitas vezes Deus confia algumas coisas para nós e a gente não conclui. A gente não vai até o fim, a gente procrastina, a gente adia, a gente é, às vezes não confia em nós mesmos para fazer aquilo, né? Mas aí é a união da fé com a obra, né? Porque se a gente não confia, a gente tem que acreditar que Deus confiou. Então, se ele confiou, ele também vai capacitar. Ele também vai dar os recursos, né, que a gente precisa para a gente poder cumprir aquilo que ele entregou para nós, tá? Então, aí aqui ele fala também, né, o Luciano Subirá, quantas vidas estão cheias de obras inacabadas, né? Então, aqui é muito forte. E aí a gente pensar, né, o que que paralisa a gente? Então, é o medo, é o excesso de opções, é a falta de disciplina, e a falta de disciplina tem a ver com falta de obediência, tá, gente? Então, isso é muito sério também. Porque quando a gente procrastina e quando a gente não realiza algo que Deus entregou para gente, Ele pede para que nós façamos, a gente está procrastinando e a gente está desobedecendo. Então, isso é muito sério, né? A procrastinação, ela é uma forma de desobedecer a Deus também, né? A busca por prazer, que foi o que eu falei aqui, a zona de conforto, a evitabilidade da dor, a prisão ao passado, né? Muitas vezes a gente fica naquela nostalgia, né?
querendo que volte alguma coisa e a gente se prende a isso e não avança, o medo da rejeição. E aqui eu falo, né, até um testemunho meu, né, que Deus pediu para eu fazer uma rifa, né, e uma rifa para angariar dinheiro para ajudar um menino que sofreu um acidente, que é um conhecido, né, na verdade é filho de um amigo do meu cunhado. E aí Deus me pediu isso. E eu procrastinando, 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 né? E ainda tô lutando contra isso, tá, gente? Porque é uma coisa que para mim não é normal, né? Fazer rifa e pedir dinheiro, né? Para mim, a impressão que dá é, ela vai perder dinheiro, né? Então, para mim, tá sendo uma luta interna, né? De a minha vontade e a vontade de Deus. E aí eu procrastinando nisso, né? E assim, eu decidi que eu vou simplesmente seguir o que Deus me pediu para fazer. Não é a minha vontade que tem que prevalecer, né? É a vontade de Deus, é a ordem dele. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? E aqui eu falo por mim, né? Confessando isso para vocês, a minha dificuldade de obedecer a Deus nesse sentido, né? Colocando a minha vontade acima. Então, a gente muitas vezes tem que olhar para dentro, né, e entender o que está paralisando a gente, o que está impedindo a gente de fazer aquilo que Deus pede para a gente fazer, né? Porque Deus testa a gente, né? E assim, gente, uma coisa que é muito interessante até no livro Uma Vida com Propósito, que tem um capítulo que fala, né? Esse livro é muito sensacional, assim, se vocês não leram, tem o audiobook no Spotify, é, leiam ou escutem, assim, porque ele traz muitos ensinamentos, né? E aí, um dos capítulos fala, assim, que Deus, ele vai dando responsabilidades, ele vai confiando coisas a nós, missões, né? Conforme a gente mostra que a gente pode realizar. Então, conforme você mostra para Deus que você é capaz de fazer aquilo, porque muitas vezes o que que a gente faz, né? A gente pede para Deus, Deus me usa, né? Me usa, Senhor. E aí, quando Deus confia a gente uma missão, a gente não realiza, né? Então, ele falou: peraí, minha filha, meu filho, você não pediu? Né? Eu estou confiando aqui para que você possa realizar aquilo que eu estou te entregando, né? E aí a gente precisa olhar para isso. Putz, Deus confiou a mim isso. E se eu fizer isso, eu posso ir para outro nível. Deus pode me confiar outras coisas. E assim, gente, eu falei muito de dor aqui, né? Falei de confronto, de conflito, né? Falei da passagem aqui de Paulo, né? Que ele foi crucial aí para o Evangelho, para falar de Jesus. Mas não é só dor, são bênçãos também, né? Porque Deus é muito maravilhoso, Ele ama a gente, Ele ama ver a gente feliz, né? É que a dor e a alegria, elas coexistem. Então, é isso que a gente tem que entender, que muitas vezes, para a gente ter uma realização, ter uma satisfação genuína, não essas artificiais, né? Essas artificiais que as mídias sociais vendem para a gente, né? Que isso tudo é felicidade artificial, gente. Agora, a felicidade genuína, a felicidade real, a satisfação que está na realização, no cumprimento da missão, ela vem da superação da dor, ela vem do enfrentamento. Então, ela vem do quê? Da gente não procrastinar, da gente não evitar, da gente não entrar nesse círculo de evitabilidade de dor e de, de busca incessante pelo prazer. Então, aqui eu peço para vocês uma coisa: fiquemos vigilantes, não sejamos marionetes de um sistema que nos aprisiona,
que nos aprisiona nessa busca pelo prazer. E a gente vive a era do vazio, porque essa era do vazio, gente, é isso. É interessante para essa indústria do consumo que a gente seja vazio, que a gente viva essa economia da solidão, porque o vazio significa maior consumo. Quanto mais vazio a gente está, mais a gente quer consumir, mais a gente quer consumir. Então, mais a gente se compara, mais a gente quer olhar como que está a vida do outro, para a gente ver se ali a gente acha algum significado. Então, é a gente olhar para dentro e pedir essa direção para Deus. Pedir que o Espírito Santo nos direcione naquilo que Ele quer que a gente execute, para que a gente tenha discernimento, aqui como a Adri já trouxe, falando de distração, para que a gente tenha discernimento, para identificar o que que é distração e o que que é missão. O que que é distração, o que que é missão. E que a gente tenha foco, que a gente seja como Paulo, que não se distraiu da missão dele, que enfrentou as dores e que é exaltado no inferno. O inferno exalta Paulo, porque ele lutou um bom combate. E não foi vaidade dele ter falado isso, que ele foi ousado, que ele foi obediente, ele não estava se vangloriando. Foi só uma constatação, porque ele carregou as marcas de Jesus no corpo. Então ele tinha provas para mostrar isso e para dizer para a gente que para a gente também finalizar a nossa jornada aqui, a gente precisa também ser obediente e ser ousado. A gente precisa evitar que a gente seja mais uma lápide com ideias enterradas, mas que a gente tenha cumprido aquilo que Deus nos entregou. E aí, gente, às vezes aqui a gente pode pensar, né, que são grandes coisas, né, como Paulo, né, que abriu mão de tudo para levar o evangelho, para levar a palavra de Jesus. Mas às vezes, gente, são pequenas coisas, pequenas que são grandes coisas para Deus, né? Que é o quê? Que é a nossa família, que é cuidar das pessoas que Deus confiou a nós, que é um casamento, que a gente às vezes tem que lutar, porque hoje é tudo descartável. Hoje, quantas pessoas, casou, um ano depois já está separando, por quê? Porque não quer enfrentar a dor, não quer enfrentar a dor, quer viver de novidade em novidade nos relacionamentos também. Então, a gente precisa sim lutar o bom combate e cuidar daquilo que Deus entregou para a gente. A gente precisa cuidar daquilo que Deus entregou para a gente. E aqui, então, eu quero finalizar. Não sei se a Adrê, né, ou o André querem colocar alguma coisa, mas eu quero finalizar com uma oração pedindo para que Deus nos direcione nesse sentido, que a gente possa realmente ter direção, que a gente identifique quais são as nossas distrações e a gente elimine aquilo que fragiliza a gente, aquilo que desvia a gente do propósito de Deus, que a gente tenha força, que a gente tenha fé e fé com obras, né? Que a gente coopere com Deus para que a gente possa lutar o bom combate e que a gente sempre se lembre, a dor coexiste com a alegria, com a real satisfação. Não sejamos marionetes, né, desse mecanismo. Não sejamos marionetes desse mecanismo. A gente tem missões na nossa vida e a gente vai ter o nosso nome lembrado por essas missões. E não por ficar de galho em galho, de novidade em novidade, né? Mas por aquilo que a gente tiver disposição, ousadia e obediência, assim como Paulo teve,
para a gente concluir aquilo que a gente precisa concluir, tá? Então, eu quero orar por isso. E aqui, gente, então eu consagro aqui as nossas missões, consagro aqui, Senhor, aquilo que o Senhor entregou, Senhor, a cada um de nós. Que seja a nossa família, que sejam os casamentos aqui, Pai, que sejam os relacionamentos, Senhor, que seja, Senhor, um ministério, que seja, Senhor Jesus, o trabalho, que seja, Pai, qualquer coisa, Senhor, que o Senhor tem nos entregado, Senhor. O nosso templo também, Senhor, o nosso corpo. Que nós também, Senhor, tenhamos sabedoria, Senhor, para cuidar do nosso corpo. Senhor, eu peço que o Senhor nos direcione, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Senhor. Para que a gente evite as distrações, para que a gente, Senhor, não entre nesse círculo vicioso, Pai, de busca de prazer, mas que o nosso prazer seja a tua presença, Senhor. Que o nosso prazer, Senhor, seja concluir as obras, Senhor, e confiar que o Senhor é suficiente, Senhor, para preencher todo vazio, Senhor, todo vazio existencial, Pai. Que o Senhor, Jesus, o teu amor, os frutos do teu Espírito Santo, Senhor, são suficientes para nos direcionar, para nos alegrar, Senhor. Que a tua presença, Senhor Jesus, que o teu amor, Senhor, seja suficiente, Senhor, para que nós tenhamos ânimo a cada amanhecer, Senhor. E que a cada amanhecer, Senhor, nós reconheçamos a tua glória, que nós não precisemos, Senhor Jesus, dessas dopaminas baratas, Senhor, mas que a tua palavra seja o nosso alimento a cada manhã, a cada dia, Senhor. Que a cada dia, Senhor, as nossas energias sejam revigoradas e que nós possamos, Senhor, lutar um bom combate, como Paulo fez. Pai, que a todo momento em que a dor vier e que a gente quiser evitar a dor, Senhor, que nós nos lembremos, Pai, que a nossa alegria, que a nossa satisfação, que é também a sua alegria, Senhor, que ela virá a partir da superação dessa dor, a partir do momento em que a gente enfrentar, em que a gente concluir aquilo que tem que ser feito, Senhor. Então, Pai, eu peço que o Senhor nos direcione nesse sentido, que nos dê clareza de visão e que tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, seja tirado do caminho, Senhor, para que a nossa vida, Senhor, seja um testemunho, Deus, da tua obra em nós. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. André, tudo certo? Alguma coisa aí para Nem acrescentar? saber. Não, não tenho também nada pra falar não, mas foi maravilhoso, hein? Eu tenho um problema sério com procrastinação. Falei pra Andresa, acho que semana passada a respeito disso. E Deus veio falar e dar uma sarrafada em mim, uma bronca. Mas eu Que bom, precisava. Obrigado, Fabi, por ser que usada. bom. Ai, gente, Deus é maravilhoso, né? E para mim também, enquanto eu falo aqui com vocês, né? Deus ministra no meu coração também. E é isso, a gente tem uma batalha levem isso, tá? Para as pessoas. Levem isso para as pessoas à volta de vocês, porque o inimigo tá aí, né? Ele tá lutando com as armas, ele é dedicado, tá, gente? Ele é muito disciplinado, né? E aí ele realiza com muito afinco, né? Aquilo que ele quer fazer, que é nos distrair, que é nos tirar ali da presença de Deus, que fazer com que a gente não cumpra as missões que Deus nos entrega. Então, levem isso, tá? E reflitam sobre isso, meditem sobre isso aí nos próximos dias, entendam aí o que tem tirado vocês do foco, tem gerado dúvidas em vocês, porque Satanás usa a dúvida, né, para nos distrair, para tirar a gente da presença também. Então, façam isso de forma racional, né? Porque a gente muitas vezes associa a fé à emoção, mas a gente precisa ser racional, a gente precisa pensar e meditar sobre isso para que a gente não seja vencido, tá?
tem realmente aí, né, uma batalha espiritual muito grande, tá? Nessa geração. E a gente precisa orar por isso também, né? Pedindo para que Jesus esteja aqui lutando, né? E nos usando para isso, para que a gente não veja jovens, crianças, né? E adultos perdidos, né? E crianças e jovens se suicidando por não terem esse sentido de realização, por estarem perdidos e por sentirem esse vazio tão grande que é, é jogado, tá, por esse sistema. Então, fiquemos vigilantes, tá bom? Então é isso. Uma excelente manhã para vocês. Uma semana aí abençoada, cheia de boas obras, que a gente consiga manter o foco, manter a disciplina e nada de procrastinação. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.